Olá amigos do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Wildes e hoje eu venho trazer para vocês uma pequena planilha que eu montei para calcular o tamanho de uma tarrafa. Se você ainda não teceu sua tarrafa, aguarde até o final desse vídeo que você sairá daqui com uma boa noção do que é necessário fazer para tecer uma boa tarrafa. Provavelmente eu irei receber algumas críticas a respeito dessa planilha. Estou aberto a críticas e a sugestões. Deixem aí nos comentários o que achou dessa planilha e qual a malha preferida para suas tarrafas. Esta planilha foi realizada de acordo com o conhecimento que eu possuo em tecer tarrafas. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, embora sejam muito antigos, ensinando como se faz uma tarrafa. Então eu montei essa pequena planilha para auxiliar aquelas pessoas que estão aprendendo a tecer suas tarrafas. Por exemplo, quando eu aprendi a tecer tarrafa, se eu tivesse essas informações, eu não teria perdido tanto tempo tecendo tarrafas que não foram eficientes, né? Que eu lembro que eu teci cerca de 3 tarrafas que não prestaram para pescar, porque eu não tinha o conhecimento ainda necessário para fazer tarrafas boas. Depois eu irei disponibilizar essa planilha para vocês baixarem, só que ela será parcialmente bloqueada. Vocês irão selecionar apenas essas células em azul para configurar praticamente qualquer tarrafa entre as malhas 1 e 8. Repare que algumas células da planilha contêm fórmulas. E se eu disponibilizar esta planilha sem proteger essas fórmulas, vocês podem acidentalmente corromper a planilha. Então, algumas células serão bloqueadas e vocês terão acesso de configuração apenas nessas células aqui que estão coloridas. Agora vamos entender como funciona essa planilha. Nessas células coloridas eu defini algumas situações. Por exemplo, informe a malha para a sua tarrafa. Eu defini aqui que iremos utilizar malhas entre 1 e 8. Se você quiser utilizar uma malha diferente de 8, você pode utilizar. Mas vai apresentar uma mensagem de erro aqui para a gente, para você ver. Se eu colocar, por exemplo, 9... apresentou a mensagem: amigo pescador, você realmente necessita de uma malha tão grande para a sua tarrafa? Se sim, você clica em sim. Se não, você clica em não. Coloca, por exemplo, uma malha 6, que é uma das malhas preferidas que eu utilizo para tecer tarrafa, que é as malhas 6 ou 5. Repare que quando eu seleciono alguma informação aqui, automaticamente as informações aqui elas são atualizadas, inclusive as informações aqui de baixo, mas aqui a gente vai ver mais para frente. Informe a quantidade de crescentes. Eu defini aqui que a gente irá utilizar entre 13 e 16 crescentes. Se eu colocar, por exemplo, 12 crescentes, vai apresentar uma mensagem de erro. Eu devo utilizar entre 13 e 16. Vamos voltar aqui para 16, né? Informe a quantidade de carreiras com crescentes para calcular a altura da tarrafa sem o pano morto, né? Através desta fórmula a gente vai calcular a altura da tarrafa, ela é esticada. Como está sendo esse cálculo? Por exemplo, para uma malha 5, quando a gente faz uma carreira com crescente, a gente tece 2 carreiras, 2 sem crescentes, totalizando 3 carreiras. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Se eu pegar 15 vezes 17, vai dar 2,55 m, né? Aqui a altura da tarrafa. Entendeu? Vou apagar isso aqui. Bom, selecione a malha de acordo com o quadro abaixo. Malhas início, essa informação. Por que eu coloquei essa informação? Algumas pessoas costumam iniciar suas tarrafas com poucas malhas no olho da tarrafa e outros com mais malhas, né? Então eu defini aqui que quando você seleciona, por exemplo, a 3, a planilha lá embaixo vai pegar essas informações aqui, né? Então você irá iniciar sua tarrafa com 64 malhas no olho. Se eu mudar aqui, por exemplo, para 1,
aqui vai atualizar e vai pegar a informação daqui, ó. Aí vai começar com 32 malhas no olho. Se eu mudar aqui para 2, lá embaixo aqui embaixo no campo 2,47. Malhas no início do olho, né? Mudou para 47, vai pegar essa informação. Quando eu alterar essa informação aqui, vai atualizar apenas aqui embaixo. Quantidade de malhas entre chumbo e encala. Aqui você pode definir, também eu deixei aqui como padrão entre 1 a 7 malhas. E a quantidade de malhas no chumbo, eu deixei entre 1 a 3. Só que eu peço para você considerar essa informação, porque a chumbada é um pouco difícil de calcular, porque existem vários tamanhos de chumbadas com vários pesos diferentes. Aí eu coloquei aqui só para a gente ter uma base, ok? Bom, então através da nossa seleção, né, que a gente selecionou a malha 5, pode ser de 1 a 8 nessa planilha. A quantidade de crescentes de 13 a 16, eu selecionei 16. A quantidade de malhas, vamos deixar a nossa tarrafa aqui com 3 metros de altura. Vamos colocar aqui 20 carreiras com crescentes, né? Deu exatamente 3 metros de altura. Vamos iniciar nossa tarrafa, deixou o número 2, então a gente vai iniciar nossa tarrafa com 47 malhas. A quantidade de malhas na encala, né? A gente vai utilizar 2 e no chumbo 2, né? Aí essa quantidade no tipo 2 aqui vai dar 92 chumbadas, aproximadamente. Após a gente selecionar essas informações, né, a gente já tem aqui a altura da tarrafa, o tipo 2 aqui, a gente vai pegar essa informação, ela vai estar com 3 metros de altura. A quantidade de malhas no final vai ser 367 malhas no final. A gente vai precisar de aproximadamente 18 metros de corda para colocar a chumbada e cerca de 92 chumbadas para colocar na nossa tarrafa, né? Lembrando mais uma vez que essa informação aqui pode ser bastante variável de acordo com o tamanho e peso de sua chumbada. Através dessa definição, eu fiz um cálculo aqui de um gráfico de pixel que vai mostrar automaticamente, quando a gente seleciona aqui, o diâmetro de nossa tarrafa, a distância daqui até aqui. Que nossa tarrafa de malha 5 com 16 crescentes, com 20 carreiras com crescentes, que vai dar 3 metros de altura, quando ela estiver aberta, ela vai ter aproximadamente 5,52 centímetros de abertura, né, que vai ser a distância daqui até aqui. Depois que a gente definimos o tamanho de nossa tarrafa, aqui embaixo tem um pequeno resumo do que a gente vai necessitar para tecer nossa tarrafa. Por exemplo, né, a gente definimos lá a malha 5. Malha 5. A gente definimos 16 crescentes. 16 crescentes. A malhas no início do olho. A gente seleciona aqui o tipo 2, 47. 47. A altura da tarrafa, 3 metros. Aí a gente 3 metros, com 20 carreiras com crescentes. A malhas total, 367. Né? O tipo 2, 367. Quantidade de corda, uns 2 metros de cordas a mais para não faltar corda. A quantidade de chumbo, cerca de 92. Essa informação aqui do tipo 2 aqui, 92 chumbadas. A roda da tarrafa, 5 metros e 52 centímetros aproximadamente. Você irá utilizar cerca de 400 a 600 gramas de linha. Aqui na minha cidade eu encontro os tubos de linha de 250 gramas. Quando eu teço uma tarrafa dessa, eu utilizo aproximadamente 2 tubos de 250 gramas. A corda para você amarrar no olho da tarrafa no girador para você lançar, cerca de 15 a 12 metros. O malheiro, como a gente está tecendo, irá tecer uma malha 5, nosso malheiro terá que ter 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, que vai dar os 5 centímetros. Lembrando que quando a gente altera aqui, automaticamente essa informação é corrigida, né? Por exemplo, vamos colocar aqui uma malha 6. Aumentou a altura, aumentou a quantidade de malhas, aumentou a chumbada. E aqui
E aqui o malheiro mudou para 3 centímetros. Vamos colocar aqui, por exemplo, malha 7. O malheiro 3 centímetros e meio. Vamos voltar lá para a malha 5. Então a gente vai fazer o malheiro, né, a reguinha para tecer com 2,5 centímetros, para dar 5 centímetros. O número da agulha. Quando você for tecer uma malha para pegar lambari, por exemplo, a malha 2, 3 ou 4, que você pode configurar aqui várias malhas. É bom você utilizar uma agulha, por exemplo, número 4. Agora quando você for tecer malhas 5, 6, 7, você pode comprar uma malha, você pode comprar uma agulha número 5 ou 6, né, que ela é um pouquinho maior, vai caber mais linha e vai ser um pouco melhor para você tecer. Se você for utilizar uma agulha 6 para tecer, por exemplo, uma malha 4, a agulha vai passar um pouco apertado junto com a linha dentro da malha, né? E aqui você vai precisar de um girador, né, que o girador para colocar no olho da tarrafa, né, que você vai amarrar a corda, você vai colocar no braço para você lançar. Aqui eu deixei uma pequena observação a respeito da chumbada, né? Como eu questionei para vocês que o chumbo é um pouco difícil de definir através desse cálculo que eu fiz, né? Eu deixei a seguinte observação: o peso da tarrafa é uma informação difícil de definir, pois depende da malha, do fio da tarrafa e do peso do chumbo. Entretanto, tarrafas médias com fio de 0,30 mm até 0,35 você irá utilizar cerca de 2,7 kg a 3 kg. Para tarrafas fio 0,40 a 0,45 mm, você irá utilizar cerca de 3,5 kg, 3,3 kg a 4 kg. E para tarrafas fio 0,45 até 0,50 mm, você irá utilizar cerca de 4,3 kg até 5 kg. Você deve considerar ainda se você fizer uma tarrafa muito grande, né, bastante alta e muito pesada, superior a 5 kg, possivelmente você terá dificuldade em lançar a tarrafa, né, porque fica muito pesado e muito dificultoso para ser lançado. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês no momento, né? Esta planilha já está configurada para impressão. Após vocês definirem aqui os valores para o cálculo de suas tarrafas, vocês poderão imprimir essa planilha. Eu irei disponibilizar ela para vocês baixarem. Apenas estes campos em azul serão editáveis para vocês configurarem suas planilhas. Era isto que eu tinha para o momento. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal e divulguem essa informação com seus amigos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.